No inverno de 1943, 91 mil soldados do 6º Exército de Hitler saíram cambaleando das ruínas de Stalingrado e caíram nas mãos soviéticas. A maioria acreditava que o pior havia ficado para trás. Estavam enganados. O que o sistema de Stalin fez com esses homens, e com os centenas de milhares que vieram depois, é um dos capítulos menos examinados de toda a guerra. E parte do que aconteceu não foi o que ninguém, em nenhum dos dois lados, esperava. Para entender o destino dos prisioneiros alemães sob custódia soviética, é preciso voltar ao momento em que a escala do problema se tornou impossível de ignorar. Em novembro de 1942, o 6º Exército Alemão, sob o comando do Marechal de Campo Friedrich Paulus, já combatia nas imediações de Stalingrado, às margens do rio Volga. Há meses, a batalha havia consumido divisões inteiras de ambos os lados, em um ritmo que desafiava qualquer compreensão. As ruas mudavam de mãos quarteirão por quarteirão, prédio por prédio, às vezes andar por andar. A defesa soviética, comandada no fronte pelo general Vassili Chuikov, à frente do 62º Exército, havia resistido pela margem mais estreita possível, ao longo do verão e do outono. No dia 19 de novembro de 1942, o Exército Vermelho desencadeou a Operação Urano, uma contraofensiva de proporções massivas que golpeou simultaneamente os flancos norte e sul das posições alemãs ao redor de Stalingrado. Em menos de 4 dias, o 6º Exército inteiro estava encurralado. Aproximadamente 300 mil soldados alemães e do eixo ficaram presos dentro de uma bolsa que dependia de uma ponte aérea incapaz de entregar nem uma fração dos suprimentos de que precisavam. Hitler recusou qualquer tentativa de fuga. Uma coluna de socorro sob o comando do Marechal de Campo Erich von Manstein avançou até chegar a 48 quilômetros das forças cercadas em dezembro de 1942. Mas foi detida. Em janeiro de 1943, os 2 últimos aeródromos dentro da bolsa caíram em mãos soviéticas, cortando até mesmo o abastecimento aéreo insuficiente que ainda chegava. No dia 24 de janeiro, Paulus enviou uma mensagem a Hitler informando que seus homens haviam ficado sem munição e sem comida, que 18 mil feridos não tinham curativos nem medicamentos e que o colapso era questão de dias. Pediu autorização para se render. Hitler negou. No dia 30 de janeiro de 1943, 10º aniversário da tomada do poder pelos nazistas, Hitler promoveu Paulus ao posto de marechal de campo. O significado do gesto não era sutil. Nenhum marechal de campo alemão ou prussiano havia se rendido jamais na história militar do país. Hitler estava dizendo a Paulus, sem palavras, o que se esperava dele. Paulus se rendeu na manhã seguinte. No dia 2 de fevereiro de 1943, as forças restantes na Bolsa Norte capitularam também. 91 mil homens, entre eles mais de 20 generais e 2.500 oficiais, depuseram as armas e entraram em cativeiro soviético. Mais de 125 mil alemães já haviam morrido dentro da Bolsa durante os meses de cerco. Os sobreviventes estavam em um estado físico aterrorizante. Muitos sofriam de congelamento, desnutrição severa, disenteria e ferimentos que não recebiam tratamento havia semanas. A temperatura em Stalingrado no início de fevereiro era de aproximadamente 25 graus negativos. Os homens que emergiram das ruínas eram, nas palavras de um jornalista que testemunhou a cena, o resíduo ambulante de um exército. Esqueletos envoltos em trapos, rostos enegrecidos por semanas entre os escombros. As câmeras soviéticas estavam lá para registrar a rendição. As imagens foram distribuídas pelo mundo inteiro e seu impacto político foi enorme. Pela primeira vez na guerra, havia uma prova visível de que a máquina militar alemã podia ser quebrada. A imagem de Paulus, alto, grisalho, abatido, emergindo do porão de seu quartel-general para se render, foi exibida em cinejornais em todo o planeta. O que as câmeras não seguiram foi o que veio depois. Dos 91 mil homens que se renderam em Stalingrado, aproximadamente 85 mil morreram nas semanas
e meses imediatamente após a captura. As causas foram uma combinação do estado físico já catastrófico dos homens no momento da rendição e as condições dos campos de prisioneiros soviéticos, que no rigoroso inverno do início de 1943 não conseguiam abrigar, alimentar nem tratar medicamente a onda de prisioneiros de repente sob sua custódia. Doenças, o tifo em especial, varreram os campos de internamento. Muitos homens que haviam sobrevivido meses de combate e cerco morreram poucas semanas depois da rendição, que deveria encerrar seu calvário. Apenas aproximadamente 6.000 dos 91.000 homens que se renderam em Stalingrado sobreviveriam ao cativeiro soviético e retornariam à Alemanha. O último deles chegou em casa em 1956, 13 anos depois da batalha. Mas a história do que o sistema soviético fez com seus prisioneiros alemães não era apenas uma história de morte. Era também de maneiras que genuinamente surpreenderam os dois lados. Uma história de algo muito mais calculado. A Batalha de Stalingrado foi o ponto de virada, a partir do qual os prisioneiros alemães começaram a chegar à União Soviética em números grandes, o suficiente para exigir uma resposta sistemática. Antes de Stalingrado, os cativos alemães eram relativamente poucos. Nos primeiros 6 meses da Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética iniciada em 22 de junho de 1941, a Wehrmacht havia avançado tão rapidamente e conquistado tanto território que o fluxo de prisioneiros corria de forma avassaladora, em uma única direção: soldados soviéticos em direção às mãos alemãs. Ao final de 1941, mais de 3 milhões de efetivos do Exército Vermelho haviam sido feitos prisioneiros pelas forças alemãs. O que aconteceu com a maioria deles é um capítulo separado e muito mais sombrio. Aproximadamente 2 milhões desses 3 milhões de homens estavam mortos em fevereiro de 1942, vítimas de fome, exposição ao frio, doenças e execuções deliberadas. O número de alemães em cativeiro soviético no início de 1942 era de apenas 120.000. Após Stalingrado, subiu para 170.000. À medida que a guerra continuava se voltando contra a Alemanha, ao longo do verão de 1943, com o colapso da posição alemã no sul, em 1944, com as derrotas catastróficas da Operação Bagration no verão daquele mesmo ano, que destruiu um grupo de exércitos alemão inteiro, os números cresceram mês a mês. Em abril de 1945, aproximadamente 2 milhões de efetivos da Wehrmacht estavam sob custódia soviética. Ao fim da guerra, o total havia chegado a aproximadamente 2.800.000, segundo os registros soviéticos. Estimativas ocidentais, que contemplam homens capturados e mortos antes de serem formalmente registrados, sugerem que o número real pode ter sido maior, próximo a 3 milhões. A organização responsável por gerir essa população era o NKVD, a Agência Soviética de Segurança e Inteligência, que sob Stalin funcionava como instrumento tanto para operações de inteligência no exterior, quanto para a repressão interna da população soviética. O papel do NKVD na administração dos prisioneiros de guerra não era acidental, era central. Uma rede de campos, pontos de trânsito e instalações de trabalho forçado se espalhava por toda a União Soviética, do oeste europeu até o extremo leste da Sibéria. A infraestrutura era, em muitos aspectos, uma extensão paralela do Gulag. A vasta rede de campos de trabalho forçado que operava dentro da União Soviética desde o final da década de 1920, destinada principalmente a confinar cidadãos soviéticos que o regime considerava politicamente perigosos ou economicamente exploráveis. Os prisioneiros alemães entraram em um sistema que havia sido projetado e operado por mais de uma década para extrair o máximo de trabalho dos seres humanos, enquanto lhes fornecia o mínimo de recursos para a sua sobrevivência. A União Soviética não havia assinado a Convenção de Genebra de 1929 sobre o tratamento de prisioneiros de guerra. Esse fato era significativo, não tanto porque liberava os soviéticos de suas obrigações legais.
Os princípios gerais do direito internacional ainda se aplicavam, mas porque moldou a maneira como o governo soviético enquadrou publicamente seu tratamento dos prisioneiros. As declarações soviéticas ao longo da guerra afirmavam um compromisso com o tratamento humano. A distância entre essas declarações e as condições dentro dos campos foi, particularmente, em 1942 e 1943. Enorme. Entender as condições dentro desses campos exige entender algo sobre a União Soviética como um todo. Quando os prisioneiros alemães chegaram ao sistema de campos soviético, entraram em um ambiente que era catastrófico, mas catastrófico de uma forma profundamente entrelaçada com a própria catástrofe da União Soviética. As forças alemãs haviam ocupado enormes faixas do território soviético, incluindo algumas das regiões agrícolas mais produtivas da Ucrânia e do Sul. A produção industrial soviética havia sido massivamente perturbada pelos avanços alemães iniciais, e grande parte dela só havia sido preservada graças ao extraordinário esforço de desmontar e evacuar fábricas inteiras para os Urais e além. A população civil da União Soviética não ocupada suportava a escassez de alimentos de proporções severas. Os trabalhadores das cidades soviéticas recebiam rações que mal sustentavam a função física básica. A população carcerária, tanto criminosos comuns quanto presos políticos do Gulag, recebia a mais baixa prioridade na distribuição de alimentos de qualquer grupo na sociedade soviética. Os prisioneiros de guerra alemães não estavam no topo dessa lista. A ração alimentar para um prisioneiro alemão no sistema soviético em 1942 consistia tipicamente em uma alocação diária de pão preto, uma sopa rala feita com os legumes ou grãos disponíveis, e, ocasionalmente, pequenas quantidades de peixe salgado. O conteúdo calórico variava enormemente, mas em muitos campos, a ração diária ficava muito abaixo do necessário para manter o peso corporal nas condições em que esses homens viviam e trabalhavam. Nos piores períodos, a ração para os prisioneiros classificados como incapazes de trabalhar por doença ou lesão era reduzida ainda mais, sob o argumento de que quem não produzia trabalho não precisava das mesmas calorias de quem produzia. O trabalho em si era implacável. Os prisioneiros alemães foram empregados em toda a economia soviética, em minas de carvão, na construção de ferrovias, em acampamentos madeireiros, em projetos de construção pesada, na agricultura. Jornadas de trabalho de 10 a 14 horas eram comuns. Os projetos específicos em que trabalharam foram às vezes visíveis na paisagem do pés-guerra da União Soviética, fábricas, ferrovias, edifícios e infraestrutura que não carregavam nenhum reconhecimento do trabalho dos prisioneiros que os haviam construído. Os campos se estendiam dos Urais ao extremo oriente soviético. Os campos na República de Komi, na taiga siberiana e na Ásia Central abrigavam prisioneiros em condições onde as temperaturas invernais despencavam a 30 graus negativos ou mais. A infraestrutura dos campos foi adaptada e muitas vezes fisicamente compartilhada com a rede existente do Gulag. Alguns prisioneiros trabalharam nas minas de carvão do Donbass. Outros foram destinados a projetos de construção ferroviária nos Urais. Um número significativo foi empregado na reconstrução de cidades soviéticas que as próprias forças alemãs haviam destruído. Uma circularidade sombria que as autoridades soviéticas não achavam irônica, mas prática. Nos campos, oficiais e soldados rasos eram separados, em cumprimento formal da Convenção de Genebra, normas que a União Soviética tecnicamente não havia ratificado. Os oficiais estavam isentos do trabalho, mas essa isenção era muitas vezes a única distinção material. A comida que recebiam era marginalmente melhor, mas compartilhavam a mesma exposição às mesmas doenças, tifo, disenteria e tuberculose especialmente, que percorriam as populações dos campos independentemente da patente. A taxa de mortalidade atingiu seu pico no primeiro semestre de 1943 e então declinou. À medida que a economia soviética se recuperava, que chegavam menos homens no estado catastrófico em que os prisioneiros de Stalingrado haviam chegado, e que a administração dos campos do NKVD recebia instruções mais claras de que o trabalho forçado produtivo exigia seres humanos minimamente viáveis. Os mortos que precederam esse recálculo não deixaram registros que o governo soviético tivesse interesse em preservar. No entanto, dentro desse sistema, algo completamente inesperado estava tomando forma.
A abordagem soviética em relação aos prisioneiros alemães nunca foi puramente uma questão de contenção física ou extração de trabalho. Desde uma etapa inicial, o governo de Stalin identificou os prisioneiros como um instrumento potencial de um tipo diferente de guerra, uma guerra pelas mentes dos soldados alemães que ainda continuavam combatendo. No verão de 1943, após o desastre de Stalingrado, o governo soviético criou uma organização sem precedentes na história do conflito. O Comitê Nacional pela Alemanha Livre, conhecido por suas siglas em alemão como UNKFD, o comitê foi fundado em 12 de julho de 1943 em Krasnogorsk, nos arredores de Moscou, uma localidade que abrigava um dos campos de prisioneiros de guerra alemães mais proeminentes, além de uma instalação significativa para o processamento ideológico e a reeducação de prisioneiros selecionados. Sua composição fundadora era de 38 pessoas, 28 prisioneiros de guerra da Wehrmacht e 10 exilados comunistas alemães, que haviam fugido para a União Soviética após a tomada do poder de Hitler em 1933. Seu presidente era o escritor comunista alemão exilado Erich Weiner. Entre os membros mais significativos estava o general Walter von Seydlitz-Kurzbach, um alto oficial alemão capturado em Stalingrado, que se tornou o chefe da Liga de Oficiais Alemães, a BDU, estabelecida 2 meses após o próprio NKFD. O jornal do NKFD, Freies Deutschland, Alemanha Livre, foi impresso e distribuído. Alto-falantes instalados ao longo de trechos da frente oriental transmitiam apelos aos soldados alemães para que abandonassem a luta, se rendessem e ajudassem a derrubar o regime nazista. Membros do NKFD eram designados a unidades soviéticas de primeira linha, especificamente para conduzir esse tipo de trabalho de propaganda, lendo apelos pelos alto-falantes, distribuindo panfletos atrás das linhas alemãs e, em alguns casos, adentrando o território controlado pela Wehrmacht, com uniformes alemães para semear confusão e encorajar a deserção. O marechal de campo Friedrich Paulus, que havia se rendido em Stalingrado e passaria anos em cativeiro soviético, terminou se juntando ao NKFD em um discurso radiofônico transmitido pela emissora Freies Deutschland em 1944. Apelou diretamente à liderança militar alemã, argumentando que a resistência continuada estava destruindo a Alemanha sem nenhum propósito, e convocando os oficiais a agir no interesse nacional, voltando-se contra Hitler. O discurso, proferido por um marechal de campo alemão capturado dirigindo-se a seus antigos colegas, em nome de um comitê patrocinado pelos soviéticos, foi considerado pelo alto comando nazista um dos atos mais significativos do que eles chamavam de traição cometidos por qualquer oficial alemão durante a guerra. A reação de Hitler ao NKFD foi exatamente a que os soviéticos haviam calculado. Ele ficou furioso, privou as famílias dos oficiais que se juntaram ao NKFD de seus benefícios estatais, ameaçou represálias e declarou publicamente que os membros da organização eram traidores. O medo de que mais oficiais capturados seguissem o caminho de Paulus criou uma genuína ansiedade dentro da estrutura de comando alemã. Ansiedade sobre que informações os soviéticos estavam extraindo, que novos apelos poderiam vir e que efeito poderiam ter sobre tropas já exaustas após 3 anos de guerra na frente oriental. O próprio NKFD nunca alcançou o tipo de efeito massivo que Stalin havia esperado. A maioria dos soldados alemães continuou combatendo, até que a situação física tornou a resistência impossível. As unidades de combate do NKFD, que ocasionalmente operaram atrás das linhas alemãs, tiveram impacto militar limitado, mas como ferramenta para demonstrar aos militares alemães que seus próprios oficiais, incluindo alguns dos mais graduados, haviam concluído que a causa estava perdida. Teve um efeito difícil de quantificar, mas claramente real, e com isso ilustrava algo fundamental sobre o modo como o sistema de Stalin operava. Nada, nem mesmo os seres humanos em cativeiro, ficava sem ser aproveitado. Cada prisioneiro era um recurso potencial para o trabalho, para a informação, para a propaganda, para a construção da ordem do Peasguara que Stalin já estava planejando. A experiência de um prisioneiro alemão morrendo em um campo na Sibéria em 1943
não era, em seus detalhes físicos, dramaticamente diferente da experiência de um prisioneiro soviético morrendo em um campo alemão na Ucrânia em 1942. Fome, exposição aos elementos, doença, exaustão. A maquinaria era diferente, a ideologia por trás dela era diferente, mas o corpo sobre o chão congelado tinha a mesma aparência, a comissão Maschke, do governo da Alemanha Ocidental, que passou anos nas décadas de 1950 e 1960 investigando o destino dos prisioneiros alemães durante a guerra. Concluiu que de aproximadamente 3.600.000 efetivos militares alemães feitos prisioneiros pela União Soviética, aproximadamente 194.250 morreram em cativeiro. Os registros soviéticos reconheceram 381.000 mortes. A discrepância entre essas cifras, que reflete em parte as diferentes metodologias utilizadas e em parte a documentada incompletude dos registros soviéticos, nunca foi totalmente resolvida. A partir de 2017, muitos dos arquivos relevantes na Rússia permaneciam classificados. O que não está em disputa é que a taxa de mortalidade dos prisioneiros alemães sob custódia soviética, calculada como for, foi uma das mais altas de qualquer grupo de prisioneiros, mantido por qualquer potência importante durante a guerra. Apenas os prisioneiros italianos, cuja mortalidade em cativeiro soviético foi estimada entre 56% e 79%, a mais alta de qualquer grupo nacional, a superaram. Os italianos foram capturados principalmente no inverno de 1942 a 1943, já enfraquecidos, sem equipamento para o frio, e chegando aos campos no exato momento em que o fornecimento de alimento soviético estava em seu ponto mais crítico. À medida que a guerra chegava ao fim, e a escala completa do que havia acontecido nos campos de concentração e extermínio nazistas se tornava visível para o mundo. A questão de o que fazer com os responsáveis se tornou urgente. A resposta alcançada pelas potências aliadas foi uma série de julgamentos. O mais célebre deles, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que abriu suas sessões em novembro de 1945 e proferiu suas sentenças em outubro de 1946. A União Soviética foi uma das 4 potências acusadoras em Nuremberg, ao lado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França. Os promotores soviéticos apresentaram provas dos crimes alemães na Frente Oriental que constituíam, em termos de escala, a documentação mais devastadora de todo o processo. As provas do que havia acontecido com os civis soviéticos e os prisioneiros de guerra soviéticos, os fuzilamentos em massa, a fome deliberada, o assassinato sistemático de categorias inteiras de pessoas foram centrais no caso da acusação. Mas a presença soviética em Nuremberg também levantou questões que foram cuidadosamente administradas, mas nunca totalmente respondidas. Os promotores soviéticos tentaram incluir entre os crimes imputados aos réus alemães o massacre de aproximadamente 22.000 oficiais poloneses, intelectuais e funcionários públicos nas florestas de Katyn e em vários outros locais no oeste da Rússia. Na primavera de 1940, a posição soviética era de que a Alemanha havia cometido esse massacre. Na realidade, os assassinatos haviam sido perpetrados pelo NKVD, por ordem direta de Stalin, um fato que a União Soviética não reconheceria oficialmente até 1990. O Tribunal de Nuremberg, ciente das provas contraditórias, retirou silenciosamente a acusação de Katyn do veredicto final, em vez de produzir uma conclusão que teria implicado diretamente uma das potências acusadoras no mesmo tipo de crime que estava sendo julgado. O massacre de Katyn não foi a única tensão criada pela participação soviética no processo de Nuremberg. A União Soviética havia cometido durante a guerra atos aos quais as categorias que estavam sendo desenvolvidas em Nuremberg, menos crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, poderiam ter sido aplicadas. A invasão da Polônia em setembro de 1939, ao lado da Alemanha. De acordo com o Pacto Molotov-Ribbentrop, a deportação de grupos nacionais inteiros, menos chechenos, inguxes, tártaros da Crimeia, alemães do Volga e outros, de suas terras natais para a Ásia Central e a Sibéria,
em operações conduzidas pelo NKVD, que mataram centenas de milhares de pessoas por exposição ao frio fome e doença, a continuação da operação do Gulag, no qual milhões de cidadãos soviéticos permaneciam confinados. Nada disso apareceu nos procedimentos de Nuremberg. Os julgamentos foram conduzidos pelas potências vencedoras, e as potências vencedoras não estavam sendo julgadas. Stalin, que havia orquestrado a posição soviética em Nuremberg, não operava a partir de um princípio coerente de justiça. Operava a partir de um princípio coerente de poder. Os julgamentos eram úteis porque estabeleciam precedentes legais, documentavam as atrocidades alemãs, legitimavam as reivindicações soviéticas como nação vítima e demonstravam a autoridade soviética. Essas eram as razões para participar, não um compromisso geral com a responsabilização dos estados por seus crimes. O fim formal da guerra na Europa, em 8 de maio de 1945, não encerrou o cativeiro dos prisioneiros alemães na União Soviética. Nem de longe. A Convenção de Genebra, de 1929, que a União Soviética não havia assinado, mas havia respaldado retoricamente, exigia a repatriação dos prisioneiros de guerra o mais rápido possível, após o fim das hostilidades. A interpretação soviética dessa obrigação foi, para dizer com cuidado, bastante elástica. Ao final de 1946, a maior parte da população de prisioneiros alemães, ainda viva, havia começado a ser processada para a liberação. Um grande número havia sido repatriado. E naquele momento, a União Soviética tinha, na verdade, menos prisioneiros alemães do que Grã-Bretanha e França juntas. Embora dezenas de milhares permanecessem e continuassem a permanecer por anos, o argumento dado pelas autoridades soviéticas era econômico. A União Soviética havia saído da guerra com suas regiões ocidentais devastadas, sua infraestrutura destruída e sua população masculina em idade ativa dizimada por anos de baixas militares. Precisava de mão de obra para reconstruir. Os prisioneiros alemães forneciam essa mão de obra. O processo de repatriação em larga escala, que começou no final da década de 1940, foi precedido por uma avaliação política da população de prisioneiros. Aqueles considerados suficientemente reeducados e politicamente inofensivos foram enviados para casa. Os condenados por crimes de guerra por tribunais militares soviéticos receberam penas de prisão, tipicamente de 25 anos, e permaneceram em 1949, com o estabelecimento da República Democrática Alemã na zona de ocupação soviética. A maioria dos prisioneiros havia sido libertada, mas 85 mil permaneciam sob custódia soviética, cumprindo longas penas. Não foi até 1955 que uma resolução foi alcançada, após a visita do chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, a Moscou, em setembro daquele ano, durante a qual o estabelecimento de relações diplomáticas entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética ficou vinculado implicitamente ao retorno dos prisioneiros alemães restantes. Os últimos prisioneiros de guerra alemães da Segunda Guerra Mundial chegaram de volta à Alemanha Ocidental no início de 1956, mais de uma década após o fim da guerra. Alguns nunca voltaram. O marechal de campo Friedrich Paulus, que havia rendido o 6º Exército em Stalingrado, foi libertado do cativeiro soviético em 1953. Não retornou à Alemanha Ocidental. Em vez disso, se instalou na Alemanha Oriental, em Dresden, onde trabalhou em pesquisa histórica militar e deu palestras públicas criticando o que descrevia como a irresponsabilidade da liderança nazista, que havia enviado homens a mortes desnecessárias. Nunca mais viu sua esposa. Ela morreu na Alemanha Ocidental em 1949, enquanto ele ainda estava em cativeiro soviético. Paulus morreu em Dresden em 1957. Sua história, a de um inimigo capturado transformado em porta-voz, patrocinado pelos soviéticos e depois libertado na Alemanha dividida, que a guerra havia produzido, continha de forma comprimida quase tudo, o que havia sido estranho, terrível e complicado no que o sistema soviético fez com os homens que tomou como prisioneiros. Há uma dimensão final nessa história, que raramente aparece nos relatos centrados exclusivamente nos prisioneiros alemães. E sem ela, o quadro está incompleto. Quando a guerra terminou,
Milhões de soldados soviéticos que haviam passado tempo em cativeiro alemão foram repatriados para a União Soviética. A maioria não havia colaborado com os alemães. A maioria havia sobrevivido graças a uma combinação de resistência e sorte, emergindo das condições dos campos alemães, onde aproximadamente 3 milhões de seus companheiros soldados haviam morrido, como sobreviventes de um dos piores sistemas de prisioneiros de guerra da história. O governo de Stalin não os recebeu como heróis. A doutrina militar e política soviética, moldada por Stalin, sustentava que qualquer soldado que tivesse se deixado capturar, em vez de combater até o fim ou tirar a própria vida, havia cometido um ato de covardia ou de potencial traição. A Ordem número 270, emitida por Stalin em 16 de agosto de 1941, no auge dos avanços alemães catastróficos iniciais, classificava explicitamente qualquer comandante ou oficial político que se rendesse como traidor sujeito à execução, e estabelecia que suas famílias perderiam todos os benefícios e o apoio estatal. Para os soldados rasos, a ordem criou um clima no qual a captura era tratada como culpa presumida, não como infortúnio. Ao retornar, milhões de prisioneiros de guerra soviéticos foram submetidos à filtragem do NKVD, processos de interrogatório projetados para determinar se haviam colaborado com os alemães, trabalhado como informantes ou participado de unidades que haviam combatido ao lado da Wehrmacht. A grande maioria passou por esse processo e foi eventualmente reintegrada à sociedade soviética. Mas um número significativo não foi. Os declarados culpados de colaboração, ou simplesmente acusados dela, foram condenados apenas no Gulag. Alguns receberam condenações de 10 anos ou mais. Haviam sobrevivido ao cativeiro alemão apenas para ser presos nos campos do próprio país. Os homens que não haviam colaborado e que foram absolvidos pela filtragem retornaram mesmo assim a uma sociedade na qual ser ex-prisioneiro de guerra carregava um estigma. Não eram reconhecidos como veteranos no sentido formal. Não recebiam os benefícios estatais aos quais tinham direito os veteranos com fichas impecáveis. Não foi até 1995, 50 anos após o fim da guerra, que os ex-prisioneiros de guerra soviéticos finalmente receberam reconhecimento legal formal como veteranos na Rússia, com os benefícios associados a esse status. O sistema que havia retido os prisioneiros alemães para o trabalho, e a ideologia havia tratado o sofrimento de seus próprios soldados como uma forma de fraqueza que precisava ser punida. Isso não foi um acidente, nem um descuido. Era completamente coerente com o modo como a União Soviética de Stalin funcionava. Os seres humanos, fossem prisioneiros inimigos ou os seus próprios cidadãos, eram recursos a serem usados, controlados e, quando necessário, descartados. A maquinaria não distinguia com muito cuidado entre os que a haviam servido e os que a haviam enfrentado. O que aconteceu com os homens dos dois lados do arame farpado? Os alemães nos campos soviéticos, os soviéticos nos campos alemães e depois os sobreviventes soviéticos nos campos do próprio país, menos conta uma história que nenhuma narrativa nacional consegue conter por completo. Foi uma guerra na qual os sistemas construídos para se destruir mutuamente trituraram seu próprio povo com uma eficiência quase igual.